é só um senador, é só 10 milhões, é só 20 milhões, o orçamento é 1 trilhão do Brasil. E, cara, só que isso se repete de forma em escala, esse tipo de político incompetente, né? E isso gera um transtorno, gera um problema. E aí, quando a gente vê alguém trabalhando aqui na ponta, né? Até teve o vídeo daquele Lincoln, né? Agora que surgiu. Até o Renan caiu nessa, né? Cara, mas assim, na verdade, não acho que seja um golpe em si a mensagem, porque a mensagem é real. Tanto que ele copia a mensagem de um cara que tava falando a real sobre aquele problema. O cara que é um golpista, né? E isso diz muito sobre o Brasil, mas eu digo o seguinte: a mensagem do cara em si era uma mensagem boa, porque tem um monte de gente trabalhando de verdade, tá ali ralando e tal, não consegue comprar as coisas. Dificuldade pra tudo, né? O Estado não te entrega nada de forma decente, nenhum serviço público é bom. Cara, pra não falar que nenhum serviço público é bom, acho que o único que eu consigo identificar que é bom é a vacina, cara. Pô, vacinação, o negócio funciona bem. Fora isso, cara, eu não conheço mais nenhum serviço público que seja assim, como deveria ser. Alguns são razoáveis, outros são mais ou menos ali, mas a maioria é muito ruim. E aí, a gente tem, diante, né, nesse cenário todo, um país com uma maioria da população pobre, né, dependente de bolsa, e um político eleito para representar um estado que é um dos mais problemáticos do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Aí o Romário, que é esse político, vai lá com o nosso dinheiro e resolve sair viajando por aí, né, fazendo festa, dançando, comentando futebol, fazendo podcast no mundo inteiro, né. Aí não dá para entender assim, né, o que o Romário pensa, né, que ele tá fazendo lá, assim, né? O que ele passa na cabeça dele quando ele vai dormir, de saber que ele tem um cargo, né? E aí, para além da questão do dinheiro que ele custa lá, dos assessores dele e tudo mais, o pior de tudo é ele tá deixando de fazer alguma coisa, né? Ele tá deixando de apresentar projeto, eventualmente, e voltar projetos que deixem o bandido na cadeia, ainda mais no estado dele, que reduza tributo, que diminua o peso do Estado no lombo do cidadão. Ele tá lá fazendo festa e um outro senador não está lá. Essa que é a verdade. Esse é o furo. Outra pessoa que poderia estar lá não está, né? Fazendo alguma coisa. Né? Então, é simplesmente absurdo, assim, né? E aí, o que pega mais também? Porque o Romário é uma figura carismática, o brasileiro gosta do Romário, como gosta de jogador de futebol de um modo geral, ainda mais um cara que tem uma Copa do Mundo e tal. E aí meio que o brasileiro dá uma perdoada na situação. Porque as críticas a ele são muito, muito leves. O cara tá lá com o nosso dinheiro, viajando, fazendo festa, literalmente com o nosso dinheiro. Recebendo do Cazé TV também, né? Tem esse detalhe. Sim, ele tá recebendo, mas... beleza, mas isso aí é um contrato privado. Não, mas... O nosso dinheiro... que ele tá... Porque ele poderia ter se licenciado, né? Com pra certeza. Ir pra lá. Mas ele tá recebendo duas coisas, né? Esse que é o problema. Ele tá recebendo nosso dinheiro pra fazer festa. E o brasileiro olha... que legal, olha ali o Romário. Que comentário legal que ele fez. Olha, o descolamento da realidade é tão grande que a crítica que fizeram ao Romário recentemente, a única crítica que deu uma repercussão, assim, foi que ele foi supostamente misógino, porque ele disse que uma repórter da Casa TV, que não entende nada de futebol, ele disse que ela não entende nada de futebol. E aí, basicamente, na resposta dele, falando sobre o time de Marrocos, que pelo nome, não tem tradição no futebol, as pessoas acham que não é bom, e era a impressão que ela estava passando, e disse, mas isso aí, pra quem não entende, é assim mesmo, mas Marrocos é muito bom, ele estava justificando. E pronto, ele foi misógino com uma moça, uma repórter lá. Então, isso aí repercutiu. Agora, o fato dele estar um senador da República, primeiro tá se prestando esse papel de lá comentar futebol. Não faz o menor sentido, né? Mas tá lá, comentando futebol, com o nosso dinheiro, sem se licenciar, fazendo festa, rodando o mundo, recebendo o salário, com os assessores dele recebendo os salários, tudo normalmente. Mas ele tem uma entrega no Senado? Não tem entrega nenhuma. Ninguém sabe o que ele pensa sobre nada, né? É um político completamente inútil, fisiológico. E o brasileiro, de modo geral, tá tão anestesiado que ele, que legal, Romário aí, que bom, né? E sequer lembram que ele é senador, né? E o cara foi votado, tá lá, senador, o cara tem que ter bastante voto na eleição majoritária. Porra. E ele tá lá fazendo... Então, quando a gente vê isso acontecer lá, e essa leniência, digamos assim, do povo brasileiro, isso meio que desestimula o político que já quer fazer algo errado aqui, no micro daí, aqui nós vamos pegar a nossa cidade aqui. Por que aqui os nossos vereadores não estão preocupados
se eles vão ganhar um auxílio saúde para eles mesmos ou eles não barram projetos que atrapalham a população, eles não barram esses projetos, eles fazem um trabalho basicamente, né, de conseguir uma emenda aqui e ali, não é nada muito relevante. Por que não há, por parte dos nossos vereadores, e aí eu falo os nossos aqui, eu de todo, e da maioria das cidades do Brasil, por que não há nenhum constrangimento com relação a essa falta de entrega do político? E aí, eu não tô falando, cara, vamos esquecer só a questão só da corrupção ou do político que ele tá ali só para ganhar um salário, tá? Vamos falar da falta de entrega. Por que não há um constrangimento? Porque os políticos perceberam que não há cobrança, as pessoas simplesmente não dão bola, né? E elas votarão nesses mesmos políticos na eleição seguinte. Então, qual é o incentivo que esse político tem para fazer algo decente? No Brasil, o único incentivo que ele tem é com a própria consciência, né? A fazer um bom trabalho, né? Como a gente vê, por exemplo, o Kim na comissão de finanças, fica lá 2 horas barrando projeto inútil. Não dá um like para ele, não dá um vídeo, né? É um vídeo que quer dizer, tem um vídeo lá, 40 minutos, ele repetidas vezes nessa comissão, para dar esse exemplo, que tem poucas visualizações, ninguém dá bola para esse tema, mas ele tá lá 2, 3 horas fazendo obstrução em projetos inúteis, que criam cargos inúteis, que criam pisos que é só para bravata, pisos salariais para enfermagem, que na verdade não está na LOA, daí não vai ser aprovado, ou cria uma vara de trabalho que não está na LOA e daí não vai sair do papel, ou cria uma vara federal não sei aonde lá, que daí o político vai defender. Esse tipo de trabalho efetivo, não, né? Então, por que um político faria esse trabalho? Só pela consciência dele mesmo. Dele com ele mesmo, porque ninguém dá bola. E aí, vamos lá, do ponto de vista da eleitoral apenas, o que dá mais certo, né? Eu fazer um vídeo com fundo preto falando que vão taxar o Pix, que o governo Lula vai taxar o Pix, omitindo a informação de que o Bolsonaro, se reeleito, faria a mesma coisa, tá? E o Lula só não fez porque é muito impopular e é eleição e tudo mais, mas o Bolsonaro tinha o mesmo projeto, o Paulo Guedes chegou a falar em taxação do Pix, né? Assim como a taxa das blusinhas que saiu no governo do PT sairia no governo Bolsonaro, porque era um lobby do Luciano Hang e da Magazine Luiza, tá? E ia ser aprovado também no governo Bolsonaro, a gente nunca vai poder ter certeza disso, porque ele não foi reeleito, ele não teve a competência de ser reeleito. Mas, né, tanto uma coisa quanto outra teriam sido aprovados, e nós teríamos, nesse momento, né, se a gente pudesse fazer um exercício imaginativo aqui, nós teríamos nesse momento páginas de tubarão, de fofoca, blogs, jornais, bolsonaristas defendendo a taxação do Pix e defendendo a taxa das blusinhas. Nós teríamos isso, né? Se o Bolsonaro tivesse feito, que se tivesse vindo do Bolsonaro, não teria problema algum, né? Então... Nessa realidade ia ser um fundo branco do Nicolas falando bem, na real, né? Falei, não, realmente, aqui, ó. Então, assim, ele... Agora, vamos lá, voltando ao raciocínio original. O que dá mais certo eleitoralmente? Esse vídeo que não serve pra nada, talvez tenha feito uma pressão lá e impediu. Não sei se foi o vídeo que fez a pressão, talvez. Não vamos tirar todo o mérito. Mas esse vídeo, ou um trabalho parlamentar que de anos e anos de convencimento e pressão e reuniões, consegue, por exemplo, fazer com que aumente a pena de crimes de furto, roubo e receptação. Ô Diego, uma coisa interessante se comentar, pra gente comparar parlamentares inúteis e úteis, né? O Jair Bolsonaro ficou 30 anos como deputado federal. Sabe quantos projetos que ele teve aprovado? 3, né? Ou 2? Acho que foi uma unidade. Agora, o Kim Kataguiri, em pleno governo Lula de oposição, aprova, 3, 4. O Kim Kataguiri no governo de oposição aprova mais que Jair Bolsonaro na vida dele inteira. Isso é um negócio gritante, É assombroso. E assim, é mais assombroso que as pessoas não dão bola. Não se importam. Não dão bola. Porque, cara, beleza, mas ele não faz arminha com a mão, ele não tem o jargão. Ele não tem o jargão bonito e tal. Então é muito triste, cara, de ver. E nós aqui, Arthur, estamos montando um grupo. E o que a gente está fazendo aqui é muito burro do ponto de vista eleitoral. Porque eu estou gastando boa parte do meu tempo pensando nos problemas da cidade e tentando achar soluções para eles. Isso vai servir para alguma coisa, será? Talvez não. Talvez
eu deveria estar focando, sei lá, em tomar detergente e fazer alguma coisa que fosse me dar um monte de like, eu ia ter um monte de seguidor, e aí eu fosse me eleger. Mas eu tô fazendo algo que, primeiro, nem será divulgado por muito tempo, né? Pesquisa e tudo mais. De problema, de solução, de levantamento de dados. Coisa que dá muito trabalho. E talvez, quando eu apresentar isso, quando for apresentar isso, pronto, ó, os problemas são esse aqui, as soluções são essas, o dinheiro vai sair daqui. Talvez ninguém dê bola. E talvez eu fique sempre irrelevante, ou seja, sempre irrelevante do ponto de vista político. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter a motivação para fazer o correto, eu tenho consciência de que isso não é o melhor para mim, para o meu projeto. Se eu tiver um projeto de poder, de entrar na política, de ser um dia vereador, ou ser prefeito, ou governador, ou senador, deputado federal, sei lá. Qualquer projeto que eu tenha, é muito mais útil eu simplesmente fazer vídeo. Ir pra rua fazer vídeo e não estudar nada, não pesquisar nada e não tentar resolver nenhum problema. Que no fim das contas é o que até agora vem sendo feito pelos políticos eleitos. Eu lembro muito da eleição de Tubarão, por exemplo, e eu vi os debates do Sorato contra o Stipe e tinha a Maricela do PT. Né? Os debates, eles eram um completo vazio de tudo. Quem concordava mais com o outro. Não, ainda a candidata do PT tinha alguma proposta ou outra, mas assim, um negócio muito raso. Muito raso. Mas ela ainda tinha alguma coisa. E aí meio que o Sorato copiava o que ela estava dizendo e ela ficava dizendo, tu tá copiando o que eu tô falando, então tu vai entrar no PT, não sei o quê. E realmente, assim, os projetos eram muito parecidos. Os projetos, entre aspas, eram muito idênticos, muito similares. E todos eles sem nenhuma profundidade. O Stipe mesmo, né? Não tinha nada pra falar. Ele só falava do governo anterior dele, que ele fez, que ele não falou. Foi um governo completamente normal, tá bem, assim, nota 6, sabe? E o contraponto do Sorato era nenhum também, não tinha nada ali. Não tinha nada. A única coisa que o Sorato prometeu foi que ele ia fazer a UPA, ele não entregou. Pois é, cara, todo vídeo que eu posto em relação a Tubarão, sempre vem pelo menos 3 pessoas falando sobre isso. Inclusive, a gente tem que escrever, ou tem que fazer um vídeo falando sobre isso também posteriormente. Cara, nós vamos falar sobre o IMAS, eu tenho algumas coisas guardadas aí ainda, sobre o hospital, a gente vai falar só porque eu tenho que estudar mais. Diferente de alguns aí que, né, saem falando alguma coisa, né, de qualquer jeito. Pessoas que comentam, UPA, não se preocupem que o seu vídeo sairá, tá? Alguma hora ou outra. Então, assim, não dá nem pra dizer que o Sorato ou que os vereadores aqui da cidade, eles estão descumprindo alguma promessa de campanha, porque sequer havia promessa de campanha. A promessa de campanha era, Tubarão vai começar a viver um novo tempo. Acho que é algo assim. Coisa mais genérica do mundo, é tipo... E ele tá cumprindo, porque realmente, a gente tava em 2025, agora tá em 2026, é um novo tempo. Realmente? Tudo certo. Tá mais frio esse ano. A única coisa que era concreta, que era a UPA, ainda não saiu do papel. Né? E aí eu não vou nem julgar se tem algum problema ou não, se foi incompetência de alguém, nem sei, né? Mas o fato é que não sai do papel. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui enquanto grupo político de estudar todos os problemas no detalhe, lá na profundidade, escrever sobre eles, apresentar a solução, vai ser útil. Essa é a minha dúvida, cara. Essa é a minha dúvida. Eu espero que sim. Eu espero que a gente, depois dessa eleição de 2028, as pessoas melhorem um pouco o nível de exigência que elas têm da classe política na hora de votar. Eu sei que isso não vai acontecer em grande escala, mas que aconteça um pouquinho. Que a gente consiga, no longo desse processo até 2028, convencer as pessoas certas. E, cara, tentar ser competitivo do ponto de vista eleitoral, porque hoje, né... Ainda que eu tivesse isso pronto e começasse uma pré-campanha hoje, seria muito difícil tirar uma eleição do PL. Eu posso falar? Olha só, tá. A minha visão sobre isso. Eu sou mais esperançoso nessa parte. Tá? Eu tendo a ser mais esperançoso porque eu tenho visto... Eu sou um cara que eu gravo pelo menos aí 2 vídeos por dia. Mudar essa câmera ali? Pra te aparecer. Tá ali. Eu gravo pelo menos ali 2 vídeos por dia, né? Falando sobre problemas ou da cidade, de Tubarão, ou da região aqui da Amurel. E eu tenho visto, cara, um convertimento, um acordar de pessoas bem grande, tá? Muitas pessoas vêm falando comigo, cara, a gente precisava de alguém que falasse isso. Por exemplo,
Porra, eu denunciei isso aqui para uma página e não falou sobre isso. Porque essa página era comprada. Vamos supor. Não sei se... Enfim. Essas pessoas, elas buscam alternativas e essas alternativas não existem. Elas têm demandas e essas demandas não são atendidas. Isso já está sendo percebido. Então, assim, cara, só pelo fato da gente tocar nesses assuntos que essas pessoas falam, já é o suficiente, eu acredito, para elas perceberem que sim, a gente é diferente, sabe? Porque, claro, a gente é muito mais complexo. Até eu, que eu tenho vídeos mais rasos, tendo assim mais raso, eu sou mais complexo do que um vereador médio. Eu acho assim, daí... Mas uma coisa, cara, é as pessoas agora, fora do período eleitoral, elas gostarem de um certo projeto aqui, ali, que legal, o cara tá ali. Outra coisa é botar o voto lá na urna. Porque daí, lá na semana da eleição, cara, vem aqueles estímulos mais, né? Mas aí o cara é do PT, esse aqui é do Bolsonaro, esse aqui é azul, esse aqui é vermelho. E aí, esses estímulos acabam pesando bastante. Ainda mais uma eleição majoritária, porque, cara, vamos combinar, né? A única forma da gente mudar alguma coisa em Tubarão é a gente conseguir o executivo, tá? Ter 2, 3 vereadores ajudaria, barraria bastante coisa, né? Mas não conseguiríamos mudar nada de ponto de vista estrutural ainda, né? Vou dar um exemplo. A gente não conseguiria, por exemplo, dar um tratamento diferente pro lixo, porque isso é executivo. A gente não conseguiria, por exemplo, zerar o número de REURBs de imóveis irregulares em Tubarão, que é possível, e é mais barato do que se pensa e tem um retorno fiscal absurdo, né? A gente não conseguiria, por exemplo, mexer, enquanto como vereador, né, muito, na estrutura da educação básica, né? Na estrutura das escolas ali, de como é que as escolas são formatadas, isso tudo é executivo. Então, basicamente, daquilo que interessa para as pessoas, que mudaria de fato das pessoas, o vereador realmente está de mãos atadas. Então, eu não julgo, né, que o vereador tem que ter aqui em Tubarão grandes atuações, porque ele sequer tem competência constitucional. Quando eu falo competência constitucional, é competência prevista em lei, não a competência de fazer algo, né? Mas ele não tem a competência legal para fazer muita coisa. Mas a competência legal que ele tem para fazer, que é, por exemplo, fiscalizar o executivo, que é, por exemplo, olhar com cuidado na hora de votar a lei orçamentária, isso eles não fazem, né? A maioria não tem sequer condição disso. E a questão de fiscalização executiva, eles não fiscalizam porque são todos da base do governo, né? A maioria da base, né? Então, os vereadores, no fim, a gente tem uma sensação, infelizmente, de que eles servem para pouca coisa. E aí, por isso que eles ficam nessa de, eu consegui uma emenda aqui, outra ali, que na verdade não conseguiu nada, né? Mas, consegui uma emenda, é só o que sobrou. Porque se legislar, tu não pode, porque a Constituição não permite tu legislar quase nada. Se fiscalizar, tu não faz, porque tenham, né, até da base. Se estudar a LOA, tu não consegue, porque tu não tem condição técnica. O que sobra? Ou inventar uma outra coisa, que é dizer que eu vou lá buscar uma emenda com o deputado X, Y, Z, e aí eu vou conseguir trazer tantos milhões para Tubarão e a Câmara de Vereadores, na verdade, dá lucro e não prejuízo. É isso que sobrou. E pro executivo, né, como também não tem um projeto, cara, quando tu não tem nenhum projeto, como é que tu vai executar algo? Tu vai executar algo que não existe. Então, basicamente, o que é? Apagar incêndio, né? Vamos ver quais são as demandas de reladoria aqui para fazer, vamos ver uma obra aqui e ali. Mas, um exemplo, o que o governo fez nesses quase 2 anos de mandato, não, um ano e meio, não precisa ser justo aí, 1 ano e meio de mandato, que fechou agora, o que o governo fez, por exemplo, para acelerar a regularização fundiária dos mais de 16 mil imóveis irregulares que a gente tem na cidade? O que ele fez? Nada. Estou dizendo de profundidade, né? Tô falando, não, tem lá uma pessoa responsável, muito competente, tá? Tem outra. Mas assim, botar a mão para resolver o negócio. Não fez. O que foi feito pela saúde, assim, concreto? Muito pouco. Tá lá a UPA que não saiu ainda. Educação básica, zero. A gente tá recebendo denúncia de rato em creche. Aí, escolas, mais de uma, inclusive. Escola, creche, rato, com problemas que não são resolvidos no tempo que deveria, botar as crianças de volta lá, mesmo sem ter resolvido 100% do problema, um risco total para a saúde das crianças, zero. Mas vamos falar então de um pouco mais da escola, tá? O que foi feito para melhorar a capacitação dos professores, salário de professor,
para diminuir o número de ACTs, que é um grande problema. A gente tem quase metade dos servidores de educação são temporários, um trabalho precarizado, as pessoas não têm nenhum direito, né? E por consequência também o município não tem nenhum controle de qualidade sobre isso, é muito pouco. O que foi feito para melhorar a estrutura das escolas, para, né, fazer com que o aluno estude num ambiente melhor, mais parecido possível com colégio particular, por exemplo? Nada. Absolutamente nada é feito com relação a temas que são importantes. E investimentos de longo prazo, investir em educação básica, né? Apesar de também, fazendo parênteses, infelizmente as pessoas não dão a devida importância, né? Mas investindo nisso, que isso é importante, as pessoas dando importância ou não isso é importante, isso dá um retorno absurdo de médio e longo prazo em criminalidade, em usuários de bolsa lá na frente, né? Porque uma criança bem formada, alfabetizada adequadamente, que sabe o mínimo de matemática, ela vai conseguir um emprego melhor, ela vai conseguir fazer um curso técnico, fazer eventualmente uma faculdade, né? E ela vai ter um emprego que paga, em média, maior, melhor, e vai poder, então, ser um adulto economicamente mais ativo, né? E com uma qualidade de vida melhor para ele e para a família dele. Então, isso não, só que isso não dá voto de curto prazo, é igual o saneamento básico. Educação básica e saneamento básico não dão voto para a eleição seguinte, porque não aparece o resultado imediato. Melhorou o IDEB, ninguém tá aí, nem aí. Tem o esgoto agora, ninguém tá nem aí. Agora, se recapear uma rua, meu Deus, aí o cara vota pra sempre naquele cara. A gente tem um vereador na cidade aqui que se elegeu fazendo obras assim. Ele usou a Secretaria de Obras durante o governo passado, né? E se elegeu. Se elegeu sem a menor capacidade de estar lá fazendo obras, tá? Que eram obras que o município deveria fazer já de todo jeito, mas na época ele foi lá, fez, disse que era dele, ele conseguiu, ele que ajustou e tal, e tá lá, o cara é vereador. Distorções da nossa democracia, faz parte. Agora, a gente precisa, acho que, falar um pouco sobre esse assunto, porque senão parece assim, não, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos entrar lá, sem nenhum projeto, vamos entrar lá por entrar. Cara, a gente não pode ser mais um. A gente precisa realmente atacar os problemas, sejam eles populares ou não, se dá voto ou não, foda-se se dá voto. Cara, tem que ser a última das preocupações. Toda a construção do nosso trabalho, das nossas teses, tem que ser, assim, se dá voto ou não, cara, não quer nem saber, entendeu? Agora, a gente se preocupa na eleição, de como é que a gente vai defender as nossas ideias impopulares, mas que são melhores às vezes para as pessoas. Isso a gente se preocupa depois. Primeiro, cara, tem que ter um negócio sólido, um projeto sólido, com começo, meio e fim, escrito. E a gente tem que ter isso com a devida com devido cuidado para saber de onde vai sair o dinheiro, para não ficar prometendo coisas impossíveis, né? De onde está o dinheiro, conhecer o orçamento público, a gente tem que conhecer os planos da cidade reais, conhecer o plano de cada setor, tá? E aí sim, pensar, não, agora eu vou disputar uma eleição para resolver esses problemas. Se não, é só mais um centrão, e aí, meu amigo, deixa lá que eles são melhores que... O que eu penso, Diego? Vamos supor, num cenário onde a gente consiga 28, eu imagino que a gente vai, depois dessa eleição do Renan, a missão vai estar bem forte, eu imagino, tá? Vai estar popular mesmo, eu imagino que a gente chegue sim competitivo até no executivo. Eu acho que se fosse hoje a eleição, a gente já chegaria minimamente competitivo nos cargos de vereador. Eu imagino. Talvez a gente fosse fazer um vereador. Provavelmente talvez, dois. Eu imagino. Hoje acho que um. Mas o que eu acho? Eu concordo contigo 100%, porque vamos supor que só tivesse eu. Vamos supor. Tem esse cara, ou eu, qualquer outra pessoa. É o vereador da missão aqui em Tubarão. Tá. Não escreveu absolutamente nada. O que um vereador consegue fazer? É o que tu disse. Ele ia ter a capacidade de expor algo que ele acha errado para a população, para tentar barrar com a popularidade. E é isso. Também? Exato. O máximo que um vereador consegue fazer é isso, né? Então, assim, a gente precisa ter um plano bem definido do que fazer com uma quantidade de vereadores, e também com o executivo e com todos juntos. A gente tem que ter, vários planos. O melhor cenário possível a gente tem que ter um plano. O cenário mediano a gente tem que ter um plano. O cenário ruim a gente tem que ter um plano. Eu acho que a gente tem que estabelecer um plano para todos os cenários para 28, sabe? Então, se elegeu um vereador só, o que a gente vai fazer? Tem que ter uma saída. Cenário, Não elegeu nenhum, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser a atuação política, de fiscalização e tal? A gente tem que ter uma coisa contínua, né? A minha opinião, tá?
mesmo no pior cenário, se a gente eleja uma pessoa pra Não, vereador... no pior cenário a gente não elegeu nenhum. Não, no pior cenário eu digo, levando em consideração que alguém seja eleito. É um, né? O pior cenário caso alguém seja eleito. Nesse pior cenário, se a gente conseguir fazer um cálculo, um plano, um negócio bem feito, vai ser um mandato que vai sim ter a capacidade de minimamente impedir que a cidade piore, pelo menos. Entende? Dá pra fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso bem definido pra, enfim... Não piorar a cidade, dá. E dá pra fazer alguma... Sim, e quando eu falo que não tem muitos projetos de lei a serem apresentados porque a competência é toda federal, mas alguma coisa tem. Por exemplo, em questões urbanísticas, plano diretor, tudo isso aí dá pra discutir, dá pra começar a se inteirar sobre problemas que é possível, né? Para também não ficar, sei lá, preocupado em regulamentar Uber e como Câmara de Vereadores, quando se aventura a legislar, é uma desgraça, né? Resolvem regulamentar coisa que não precisa e de maneira mais esdrúxula possível. Então, cara, basicamente é isso. Eu acho que tem que ter um plano e tem que ser diferente, tem que ser muito diferente desse pessoal, muito absurdamente. Diferente. Vamos reagir aí a uma parada? Bora. Cara, então, tem algumas coisas aqui. Vamos começar com o vice? Tá. Falar de coisa boa. Depois tem nosso amigo aqui, o Túlio. Acho que é legal falar sobre isso aqui. Deixa eu fechar nossa conversa aqui. Tá na tela já? Tá. Ó. Beleza. Não era, tá pra ouvir? Sim. Ô, caralho, peraí. Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. De verdade. De verdade. Eu estava de oficial de serviço na Brigada Militar e fui chamado para um assalto à mão armada por reféns. Eu cheguei muito rápido no local e o bandido não hesitou, presidente. Ele pegou uma balconista como refém e colocou o revólver engatilhado na cabeça dela. Senhoras e senhores, a elite de eleitores gaúchos e brasileiros que aqui está, eu não hesitei um segundo, presidente. Eu me apresentei para o bandido, imediatamente ele tirou o revólver da cabeça da refém e colocou na minha. Prestes a puxar o gatilho, presidente, eu disse, se tu puxar o gatilho, tu irá morrer, porque tu não sairá. A tua melhor opção é se render. Ele se rendeu e a brigada, presidente, me honrou com uma medalha por ato de bravura. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. Esta medalha por ato de bravura não é mais só minha, presidente. Com a permissão de 300 brasileiros da melhor qualidade moral e espiritual aqui presente. Eu vou dividir ela com a sua permissão com o senhor. Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos, de espírito milenar, esta bravura, esta coragem dele é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha. Com a sua permissão, presidente. Para receber a medalha. Medalha merecida, presidente. Merecida. Eu não tenho muitas palavras, porque eu não acho que eu mereça isso. Eu só vou poder honrar ela em um dia realmente merecer o presente que você me deu depois de ganhar e a gente fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer merecer, que eu acho que é isso que importa. Acho que o que você está fazendo aqui não é um prêmio pelo que eu sou, mas um desafio porque eu preciso ser. Muito obrigado. De verdade, de coração. Deus está com o senhor. Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. De verdade. De verdade. Eu aceito a opção. Cara, eu não tinha visto o vídeo ainda. Pô, emocionante pra caramba. Cara, sensacional. E assim... Peraí, Diego, peraí. Falando sobre atos que realmente sejam preocupados com o resultado prático das coisas e não só com o cálculo eleitoral, né? Que a gente estava falando até agora.
Cara, a escolha de um cara que é desconhecido, não é um medalhão da política, não é ninguém eleito, não é, sabe, alguém que, né, já tem uma fama na internet e tal, né? É um senhor, né, ex-militar não, militar da reserva, militar nunca é ex, né? Militar da reserva, apoiador da missão, que, claro, vai dar um respaldo pro Renan com uma geração que a gente ainda não atinge, que é de 60 a mais, né? Vai conversar com essa geração, vai converter votos, com certeza, mas assim, se fosse pelo voto, puro e simples, não seria ele, com certeza, né? Mas a simbologia de colocar alguém que tem ato de bravura reconhecido, né, já público, que é um cara já com uma idade que sequer combina com a linguagem da missão, né? Ou seja, ele tá, entre aspas, um cara que é militar, tá acostumado com hierarquia, ele vem e submete a um projeto que é maior que ele, submete a alguém que é melhor que ele, né, mais novo do que ele. Isso é um exercício gigante de humildade, né, do senhor ali. E, cara, eu sinceramente não conheço ele, mas não me surpreende a escolha de alguém com esse perfil, sabe? Me surpreenderia se a gente escolhesse um medalhão lá por voto, um cara que meio discutível, será que... Sabe aquela pessoa que às vezes entra assim, putz, será que esse cara aí, né, representa os nossos valores e tal? Cara, não tem por que um senhor desse aí, cara. Um senhor desse aí é uma pessoa séria, um cara mora no interior do Rio Grande do Sul, militar, né, cara respeitado. Sabe, não é um oportunista, é isso que eu quero dizer. Tu chegou a ver o currículo dele já? Vi. Ele... Baita currículo. Ele não só é militar, como ele também é acadêmico, né? Ele é mestre em segurança pública, eu acho, uma série de coisas. Então, assim, cara, pode ser surpresa pra quem é de fora, mas pra mim não é surpresa esse tipo de escolha. Aliás, seria uma decepção se o perfil não fosse, digamos assim, se a preocupação com o perfil fosse só eleitoral, né? E ali, cara, a preocupação é zero eleitoral. É zero, porque o cara é desconhecido, um completo desconhecido. Tem 20 mil seguidores no Instagram, Sim. Sabe? Uma eleição presencial. Tá lá, por exemplo, falando quem que vai ser o vice do Caiado. Kassab. O Kassab. Quem que vai ser o vice do Flávio? Não sabemos ainda, mas assim, vai ser com certeza, né? Só pra lembrar, né? O vice do Flávio era o Ciro Nogueira. Só não vai ser o Ciro Nogueira porque deu problema com o Master, tá enrolado também lá e pegou mal, mas era o Ciro Nogueira. Confusão, né? Pequena confusão. Mas assim, olha a diferença, né? 2 medalhões da política, assim, dos mais corruptos que tem, são vices dessas chapas. Né? Do Zema não sei quem é ainda e tal, mas olha a diferença de percepção do que é a política. Pô, não vamos trair a galera que nos ajudou, que coletou assinatura, que tá aqui voluntariamente trabalhando e botar aí um medalhão aí pra ganhar voto. Não, cara, vamos botar alguém que representa as nossas ideias e tal, de uma outra geração. Cara, é sensacional, né? Pra mim, sensacional. Ô, Diego, eu vi muitas críticas, agora pra militância isso aqui, tá? Eu vi muitas críticas de gente falando: mas esse senhor em 2024 ele foi vereador pelo PL. Cara, a missão existe desde 2025. Ou seja, tu tá cobrando de alguém pra apoiar algo, sendo que esse algo não existia. Quantas pessoas se converteram desde que o Renan chegou, desde que o Renan começou a aparecer? Não assim... Pô, cara, tipo... Desculpa, mas eu acho que essa crítica é muito irrelevante, sabe? E achar que o cara é do PL, necessariamente, é um cara ruim, né? Eu acho que, assim, quem vem do PL tem que ser olhado com cuidado, sempre, porque muitos políticos do PL são só oportunistas mesmo, porque, inclusive, eram historicamente de esquerda, né? Eu posso, inclusive, falar aí do nosso atual prefeito. Nosso atual prefeito não tem nenhuma vinculação com a direita, nunca teve. Um cara de centro-esquerda, sempre foi. Então, não tem absolutamente nada de direita ali. Mas, assim, tem gente, e eu acho que bastante gente, que realmente é de direita e não tem outro lugar pra ir. Aí tá, o cara é de direita e quer se candidatar. Ele vai pra qual partido? Realmente faz sentido a escolha do PL nesse... 2024, pô. Apesar, claro. Nesse contexto. Porque qual outro partido que existia de direita no Brasil? Nem o PL de direita, na verdade, a gente sabe, né? Mas... Pô, e assim, então... O partido existe desde 2025 e o cara, na primeira oportunidade que ele teve, ele veio pro partido.
E qual que é também o cálculo que tem que fazer? Qual é a vantagem dele de sair do PL pra missão? Nenhuma. É muito melhor ficar no PL eleitoralmente. Quando eu fiz uma conversa lá com a estadual aqui da missão, eles me perguntaram, tu é mais ideológico ou pragmático? Eu falei, cara, depende da situação, mas agora, nesse momento, eu tô sendo extremamente ideológico. Porque se fosse pra ser pragmático, eu tava conversando com o pessoal do PL, não da missão. Foi a minha resposta. E é real. Cara, pensar de forma pragmática eleitoralmente era muito melhor do que vir pro PL. Eu tenho um amigo lá, eu conheço gente que tá lá. É só fingir que eu sou bolsonarista e eu ia conseguir alguns votos aí. E aí, com esses votos, eu ia me gabaritar, por exemplo, para assumir uma secretaria, assumir um cargo lá na prefeitura. Se eu quisesse só o poder, eu teria. Né? Então, a escolha da missão, claro, não vou dizer que não vai atrair um ou outro oportunista, vai atrair sempre, mas geralmente, né, quem vem pra missão vem perdendo algo, vem perdendo Com bastante. certeza. Né? E, cara, um negócio muito interessante, Diego, tipo, eu fui olhar o perfil dele, tinha foto dele, tá, ali na época da eleição, cara, ele nem citava o Jair Bolsonaro, claro, tem uma foto dele ali com o Bolsonaro, porque, enfim, tinha que postar, né? Mas ele não ficava elogiando, não é nada do tipo, ele só estava no mesmo partido do cara. Tipo, a gente vai criticar o Batista por estar na União Brasil? Sabe, não faz sentido, gente. Então é isso. Próximo, vamos tocar ali que eu tenho que fazer mais coisas ainda. Tá, falar do Túlio aqui, interessante. Isso aqui é interessante Vamos lá, comentar. Catarinense aciona o MP para tentar barrar Carlos Bolsonaro ao Senado. Cara, eu não lembrava do precedente do Moro, né? O Sérgio Moro, quando ele tentou ir pro São Paulo, foi barrado, teve que ir pro Paraná porque ele não tinha vínculo real com, né? Então, cara, não vou dizer que é impossível, tá? Não vou dizer que é impossível. Tomara que seja realmente barrado, porque não faz o menor sentido, né? A gente elegeu um cara que até ano passado morava no Rio, tem uma história no Rio, né? Sequer conhece a nossa cidade, não tem nenhum vínculo aqui. Né? Não é um cara que casou com uma catarinense aqui, mora aqui há anos, tem filho aqui, não, nada, o cara simplesmente se mudou aqui. Pô, ele inventou uma cidade, cara, nem sabe o que tá falando direito, sabe? Então, assim, eu torço, né? Vamos lá, vamos ser muito sinceros aqui sobre essa situação. É óbvio que isso é uma manobra, né? Alguém acha que realmente ele não escolheu Santa Catarina e tal. Sim, qualquer ser humano que é minimamente honesto e tenha o juiz no lugar vai dizer que isso é uma manobra para, né, se candidatar num lugar que ele tem possivelmente mais apoiadores. É uma manobra. Ele está contornando a lei. Quando a lei criou o domicílio eleitoral, o objetivo da lei era que as pessoas pudessem concorrer pelos seus próprios estados. Pelos estados que ela tem vínculo afetivo, vínculo de família, né? Esse era o objetivo, com aquele território ali. Claro, daí tem ali regras objetivas, tem que morar tanto tempo e tal, daí, só que só seguir as regras objetivas não demonstra o efetivo vínculo com o local. Então, assim, se o TSE barra ele, cara, o espírito da norma que a gente fala muito no direito, né? Qual foi a intenção do legislador quando ele criou essa história de domicílio? Para que não virasse uma bagunça e cada um fosse para qualquer lugar a hora que quisesse. E para que o político eleito representasse de fato aquele território. Ainda mais no Senado, cara, porque o Senado está representando o Estado. O Estado. É diferente do deputado que tu representa o eleitor. O Senado representa o Estado de Santa Catarina. É diferente a pegada, né, do Senado. Então, esse cara representar o Estado, que ele sequer conhece, que ele, né, que ele não mora, que ele não tem nenhuma identidade com o local, Ô, Diego, cara, é isso. olha só, isso aqui eu achei preocupante. O cara comentou aqui, ó. Sou de direita, porém considero isso um fanatismo religioso, eleitoral, que segue a lógica. SC tem identidade própria. Aí olha o que o camarada respondeu, tá? Mais um que se diz conservador. Tem mente bitolada, não enxerga o mundo, tem medo de mudanças, referindo ao medo do Carlos vir. Vão eleger o Mula, acho que ele quer dizer Lula também, com certeza, já que o Flávio não é catarinense. Tu entendeu o que esse cara quis dizer? Pouco. Ele quis... Eu entendi, eu consegui decifrar o que essa coisa aí disse. Ele tá querendo dizer assim, ó. Por essa tua lógica, tu não vai votar no Flávio, porque ele não é de direita. Quer dizer, porque ele não é catarinense. Cara, olha isso, cara. Sem comentários. Mano, eu fico indignado com isso aqui, tipo... Cara, é porque tu comete um erro
né, vou te falar, de ficar lendo esses comentários aí. Nem lê essa merda aí, cara. Não vai sair nada de bom daí. Vai pro próximo aí. Cara, deixa eu ver aqui. Cara, eu fico muito puto com isso, cara. Abre lá e, cara, tem que... Não, isso aí... Tem tudo isso, cara. De uma Mandasse bastante coisa. Quer ver esse aqui? Ah, não, só uma propaganda do Jorginho aí que... Tá, manda, não, desce. Começa do próximo, não, desce. Não, contrário. Ah, esse aí do quilômetro 60 é legal. 70, 60, aqui? Não, sobe mais um pouquinho, então... Aí. Vamos ver. Quatro anos que se passou da enchente de maio de 2022. E o descaso continua. E a falta de conversa também continua. Quando aconteceu a enchente, o atual prefeito era o vice-líder do governo na Câmara, então as pessoas são as mesmas, o grupo político é o mesmo, que está tratando do assunto desde então. Que eu acho que vocês vão lembrar desse livrinho. Criar o setor de regularização fundiária e investir em projetos habitacionais a fim de atender as famílias que perderam as casas nas enchentes. E embaixo está escrito: mais direitos, mais olhar humano e mais resultados. Pausa. Cadê os resultados? Mais direitos. Mais humanos. Mais resultados. Vai ter proposta. Cara, tu não consegue imaginar o Alckmin falando isso assim, com a mão fechadinha assim. Cara, ou com a mãozinha assim, ó. Eu consigo mais imaginar. Direitos. Mais humano. Qualquer político falando Cara, isso. que coisa ridícula, cara. Que plano ridículo. Não, e outra. Ah, criou o setor de regularização fundiária. Não criou. Botou uma coordenadora dentro do urbanismo. Não criou setor nenhum de regularização fundiária. Que era pra ter criado. Que, aliás, se o Sorato tivesse me recebido, como eu tentei falar com ele algumas vezes, assim, ó, de forma republicana, não queria nada ilegal, não queria cargo nenhum, queria falar com ele na pré-campanha já. Ah, não, depois conversa, não sei o quê, realmente agora a preocupação é só com a eleição, não quero saber de proposta. Né? Basicamente era isso que ele mandou dizer pra mim. E aí, cara, eu queria dizer, cara, eu queria uma secretaria disso, cara. Bota um jurídico lá só pra fazer isso, bota uma equipe só pra fazer isso, que tu vai o negócio funcionar. Aí não funciona, tá lá, 1 ano e meio, e o negócio só conta gota, funciona aqui, ali, aí não tem um jurídico, repassa. Os problemas que eu disse que ia acontecer por não ter a estrutura que eu falei que tinha que ter, estão acontecendo. E agora sabe o que a prefeitura fez? Contratou uma consultoria, mais uma consultoria, né? Que a última que passou aqui deixou um rastro de destruição, uma legislação horrorosa, que depois eu tive que ir lá ajudar a barrar, junto com outros vereadores. E agora vai vir outra consultoria. Pra vir aqui ensinar a gente como é que a REUB faz, como é que não é. E, cara, aí assim, se nem julgar uma REUB eles conseguem tocar pra frente isso, estruturar uma equipe pra isso, imagina só construir casa, que demanda não só dinheiro, que tem dinheiro, né? E eu sei que tem, porque eu conheço o orçamento do Barão. Olha, Sorato, queria te falar pra ti, olhando pra câmera aqui, ó. Eu sei exatamente quanto sobra, quanto tem em cada setor, quanto gasto de publicidade. Vou descobrir mais agora que eu fiz uns pedidos aí, fundamentado na Lei de Acesso à Informação. Vou descobrir mais algumas coisas que ainda faltaram, tá uma lacuna aí, mas eu sei que sobrou aí em torno de 100 milhões no ano passado, e boa parte foi usado para pagar dívida, ok? Não vou nem julgar isso, mas teria espaço orçamentário aí para eventualmente fazer um pouco mais pela cidade, né? Agora, não sei qual é a estratégia. Eu acho que a estratégia é pagar a dívida agora e deixar para gastar quando? Em 2028 ali, né? 27, meio para frente ali, que daí vem a eleição, né? Então, pode esperar. 2027, 2028 vai ter obra, vai ter acontecimentos aqui que vai ser um negócio imparável, assim. Então, assim, agora... e aí volta a situação, né? Por que isso acontece? Porque, cara, o único cálculo eleitoral tem que resolver agora o problema dessas pessoas aí. Agora. Não só quando for dar voto. Tem que resolver a regularização fundiária agora. Não quando for dar voto. Pagar a dívida é importante? É claro que é importante. Mas podia deixar uns 10 milhões aí, em vez de gastar o que foi gastado, o que paga com a dívida, paga um pouco menos e sobra dinheiro para investimento.
na cidade, né? Só um pouco mais de dinheiro para investimento. Mas não, né? Não, preferem deixar a pessoa esperando ali, né? Com promessas num livrinho ali que ela guardou, ainda bem, né? Que mais uma, né? Que não vai ser cumprida, e provavelmente não vai ser cumprida nessa gestão, porque, volto a dizer, não há interesse em cumprir a promessa. Não é que eles não conseguem, são incompetentes, não. É um problema anterior. Não há interesse em resolver o que quer que seja. O interesse dos políticos da nossa cidade, da maior parte deles, é pura e simplesmente adquirir mais capital político para ganhar a eleição. Certeza que em 28 a UPA sai. Vamos acreditar. Com toda certeza. E na época Vamos ver. Vou terminar. de campanha, eu tinha muito acesso com o nosso prefeito, atual prefeito hoje. Hoje, para mim, marcar uma reunião com o senhor prefeito não é fácil. Eu te entendo. Lá no novo gabinete tem uma mesa bem bonita, bem comprida, cabe todo mundo lá. Uma mesa de mármore longa, assim, dá para fazer. Tem que pedir autorização na portaria para entrar, mas se eles autorizarem, dá para fazer uma reunião legal ali. 4. Daí o Matheus quer dar uma lacrada aí também, né? Do jogo. Agora, é triste mesmo, né, cara? De ver as pessoas lá esperançosas e tal, acreditando, votaram nesse projeto aí, acreditando que teriam suas casas. E claro, por que ela falou de regularização fundiária ali, né? Só para entender, né? Primeiro, provavelmente os imóveis lá são irregulares, eles precisam ser titulados primeiro, para depois poder construir a casa. Não dá para construir uma casa num local irregular, né? A prefeitura não pode fazer isso. Então tem uma dificuldade burocrática, eu sei que tem, né? Mas a prefeitura faz muito pouco ou quase nada para vencer essas dificuldades burocráticas. E então, a dificuldade não é orçamentária, não. Inclusive, tem previsão orçamentária para construir essas casas. 5 milhões, se eu não me engano, eu vi no orçamento. Sigamos. Próximo. Vamos ver. Pô, a gente não comentou da Michelle essa semana, né? Tu não chegou a comentar do vídeo da Michelle? Não comentei. Não quer falar sobre? Pode ser. Vamos fazer um corte aí. Cara, não vamos ver o vídeo todo, que a gente já Não, aqui é um cortezinho. conhece. Aqui é um cortezinho. É só um corte? A não ser que tu já sabe o que tu quer falar. Não, eu na verdade sei. Se tu já sabe o que tu vai falar, a gente só deixa aqui e depois eu só adiciono o vídeo ali embaixo pra chamar a atenção. Então vamos lá. Quer fechar em mim aqui ou não? Deixa direto nessa câmera aí, depois tu fecha. É porque essa câmera aqui, ela é grande, aí ela acaba... A não ser que... Beleza, não precisa, deixa assim. Pode Não, que daí tu vê aí. Tá. Bom, o rolo da Michelle, cara, é muito simples, né? Revela uma coisa que todo mundo que não é um bolsonarista dentro lá da bolha deles já sabe. Que eles estão todos brigados. Existe uma ala do Nicolas Ferreira, que é a da Michelle, do Malafaia, do Nicolas Ferreira, e a ala da família ali, dos irmãos, basicamente que tá eles ali, e alguns apoiadores aí mais, né, ali ligados diretamente à família. E isso só revelou que, assim, o bolsonarismo é uma bagunça, né? É um amontoado de interesseiro, um amontoado de gente oportunista, inclusive ex-MBL, né? Também hoje compõe ali o grupo do Nicolas, né? E basicamente o que eles querem fazer é eliminar o Bolsonaro do bolsonarismo e tomar o poder para eles. E a Michelle Bolsonaro tá articulando com essas pessoas para isso. Então, por mais que no vídeo dela ela ficou ali fazendo, ai meu Deus, eu sou uma... Meu galego. Eu sou cristã, muito conservadora, e eu sou mulher, eu ajudei o PL. Pô, beleza, tu ajudou o PL. Parabéns, ajudou a fazer um monte de diretório do PL, do Valdemar da Costa Neto. Pô, realmente, um puta trabalho. Mas assim, tá ali chorando as pitangas dela, mas no fim das contas, por que ela tá chorando? Porque ela perdeu, né? E no bolsonarismo é assim, quem perde chora, né? Eles só fazem isso, eles perdem e choram. O Bolsonaro quantas vezes perdeu para Alexandre de Moraes e chorou? Ele chamou uma greve dos caminhoneiros uma vez, eu me lembro muito bem, os caminhoneiros foram lá, fecharam as estradas tudo. Aí ele, puta, e agora? Fechou tudo,
eu sou o presidente. Aí ele lembrou que ele era presidente. Aí, não, vamos voltar aí a trabalhar e tal. E depois mandou um áudio chorando, se humilhando pro Alexandre de Moraes. Tem um áudio dele aí, chorando. Então é isso que o bolsonarismo faz. Eles são covardes, perdedores. Eles perdem todos pro PT, pro STF, perdem tudo. Tudo que eles fizeram, eles perderam. E quando eles perdem, eles choram. E a Michelle Bolsonaro foi isso que aconteceu. Ela perdeu e saiu chorando. Né? Ela não conseguiu a candidatinha dela que ela queria lá, do interesse dela. Aí ela não teve espaço. Aí porque era o Ciro Gomes. Vocês estão muito preocupados mesmo com a ideologia do Ciro Gomes, né? Né? E vamos combinar, do ponto de vista técnico capaz, o Ciro Gomes é muito melhor do que os Bolsonaro, né? Seria muito melhor. Né? Apesar das discordâncias que a gente tem com ele, mas nem comparação. Né? Mas enfim, o problema da Michelle Bolsonaro é assim, é o espacinho de poder que ela perdeu, né? E aí ela ficou bravinha e resolveu lavar a roupa suja na rua. E aí agora saiu do PL, foi expulso, ponto, acabou, fim da história, né? Cara, eu tenho certeza absoluta que ela quer... O sonho ideal é daqui a uns 8 anos ser chapa, ela vice do Nicolas. Tá? Eu acho que é o sonho Sei dela. lá, cara, me interessa qual é o sonho dessa mulher aí, mano, completa. Não, Talibã total. É que o PL inútil. mulher é Talibã. O Nicolas também é um cara que tem os dias contados dele. O Nicolas Ferreira, ele fala para um público que tá ficando cada vez mais velho e menos engajado, né? A geração Z, a geração milênio também, Z e as novas gerações odeiam o Nicolas Ferreira, eles não estão nem aí para ele. Né? O Nicolas Ferreira, ele faz sucesso com as tias dos bolsonaristas, que, cara, elas estão sem energia já. Manifestação já não vão mais, já estão ficando já sem energia. Ele vai ficar aí seguindo nesse grupo aí de maluco, né? Que é esses 15, 20% de maluco. E é isso que o Nicolas Ferreira nunca vai chegar a lugar nenhum. Vai ser presidente, vai ser nada. Né? E eu discordo de tudo que falam dele, inclusive do que falam bem. Porque ele é um bom orador. Cara, tu já viu ele num podcast ao vivo? É horrível. Esses dias perguntaram pro Renan. Eu vi o vídeo Ele é horrível, cara. Ele não fala nada com nada. Ele não... a postura assim, ó, cagão, cara. Covarde. Ele não assume posição nenhuma. Né? E aí, porque tu falava mal do Valdemar. Teve um que foi assim, tu falava mal do Valdemar da Costa Neto, dizia que ele era, sei lá, nojento, uma coisa assim, uma expressão que ele usou. Não, mas agora ele já pagou o que ele devia, né? Daí o cara, e o Lula? Daí ele, uai só. Cara, é muito ruim, ele não é um bom comunicador, ele faz vídeo editado, tu bota um fundo, lê um roteiro, edita depois. Qual é a grande capacidade de articulação que ele tem? Cara, nenhuma. Agora... ele faz caras e bocas como ninguém. Agora tu fala assim, não, mas ele tem muitos seguidores. Beleza, a Virgínia também tem. A Anitta também tem. O Neymar também tem. E daí? Né? A Dilma ganhou 54 milhões de votos. Ela é uma boa oradora por isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é popular, ok. É indiscutivelmente popular. Agora, bom orador, é um bom comunicador. Ele é um péssimo comunicador. Ele só convence essas tias aí desavisadas do WhatsApp que estão aí, que na boa, são convencidas até por IA. Se botar uma IA ali pra pedir pra elas vão fazer o que a IA mandou. Então, assim, que merda que tem nisso? Falando IA, se fala assim, ele tá convencendo as melhores mentes do Brasil aí. Não, cara. As melhores mentes do Brasil estão vindo com a gente, não com ele. As melhores pessoas de todas as áreas estão escrevendo o livro amarelo com a gente, não com ele. Todas as iniciativas deles de fazer academia, disso, daquilo, de grupo de formação, deram errado, todas. Montar o partido deu errado. Eles não conseguem montar um partido político como a gente conseguiu. Então, assim... puta competência pra fazer vídeo. Cara, daí beleza. Qualquer um faz vídeo, meu amigo. Qualquer um. Cara, e falando em IA, isso acontece muitas vezes, tá? Esse vídeo da Michelle aí, muita gente foi falar, é IA. Assim, eles chegaram a um ponto que eles estão tão esquizofrênicos, os bolsonaristas estão tão malucos, tão loucos. Quando eles veem algo que é impossível eles concordar, é impossível eles ficarem felizes, é impossível eles admitirem como uma derrota, eles simplesmente falam, não é real. Sendo que, cara, eu falei, irmão, é só tu abrir o perfil dela. Tu abre e está lá. E os caras se recusam. É muito triste ver, porque chega a ser uma coisa que, sei lá, não sei, cara, como é que alguém tem esse tipo de mente, sabe? Não é uma pessoa. Tô falando isso porque não foi uma, nem duas, nem três. Milhares de pessoas. Falando a mesma coisa. Não pode ser real. E até hoje devem acreditar que é. Complicado, cara. Bota mais um aí pra nós. E vai ser o último. Pra gente finalizar.
Chiquinho, não sei o que é mais isso aí. Já nem lembro mais que eu te mandei. Esse é meu medo. Mas Isso aqui deve ser bom. eu tenho medo Se tem um cestário é bom, cara. Vai lá. Vamos reagir. Como tu não lembra, vai ser melhor ainda. Se tem um cestário é bom, velho. muito fundamental. Meu medo é perder no primeiro turno. Porque a direita divide e a esquerda toda com o Lula. Você acha que a esquerda inteira gosta do Lula? Não. Mas os caras são inteligentes, eles sabem jogar esse jogo. Eles fizeram a Constituição de 88 pra eles, está. E nós estamos preocupados que o Flávio escondeu que conhecia o Vorcar. Esse é o problema, né? É só esse o problema. Ele só escondeu que conhecia o Vorcado. Um pequeno problema. É que nem o Petrolão. Por um probleminha, pô. Um negócio assim. Aconteceu, ué. Perto do tamanho do problema que é o PT. Entendeu, irmão? Eu tô contigo. É muito pequeno mesmo. Vamos abraçar a candidatura dele, cara, porque só ele vai ganhar a eleição. Não tem como, Cestaro. Não tem como. O Caiado não vai ganhar a eleição. Se tirar a candidatura do Flávio, o Caiado não cresce, o Renan não cresce, o Zema não cresce. Se tirar a candidatura do Flávio, o Renan ganha a hora. Tá ligado? Que porra esse cara tá falando? Esse cara não entende nada do que ele tá falando. Vai lá. O Flávio pode ganhar. E se a gente perder essa eleição, o Lula vai colocar 4 ministros do STF. Aí, irmão, volta pra Rússia. Na boa. Esquece. Tu acha que o STF recua? Com 4, André Mendonça recua. Agora olha pra mim. Olha pra mim. Você tem 3 filhos, corretos? Aí o Lula ganha a eleição. O que nós vamos falar pros nossos filhos? É verdade, filhos. Eu coloquei todos esses defeitinhos que eu enxerguei no Flávio. Defeitinhos. Ele tem defeitinhos só. São pequenas coisas, Diego. Cara, eu concordo com uma coisa assim, ó. Se o Flávio fosse só ladrão, mas ele fosse um cara corajoso, que ele fosse realmente peitar ali, resolver as coisas, cara, beleza. Um ladrão ideológico, tá, pelo menos. passa. Ele é ladrão, todo mundo é mesmo. Deixa, vamos lá. Mas não, cara. O cara é um cagão, cara. O cara desmaia na frente da Jandira Fegali pra debater qualquer coisa no Rio de Janeiro lá. Ele não tem condição nenhuma. Aquele cara, ele faz cocô na calça por qualquer coisa. Ele tá todo encalacrado no STF lá com a rachadinha que tá lá. O Gilmar Mendes tá assim, com arma na cabeça dele, cara. Esse cara vai resolver o quê, meu amigo? O quê? Tá, tudo bem, o Lula é uma bosta. Se ele ganhar, vai ser uma bosta. Mas não vai ser o Flávio que vai tirar ele. As pesquisas todas mostram que vai estar 10% na frente já. Não vai tirar, cara. E outro, o PT nem começou a atacar ainda. Nem começou a atacar o Flávio, porque não quer que ele saia, né? Então, assim, se o teu inimigo te quer como adversário, cara, na boa. Ou o teu inimigo é retardado, ou tu que é o retardado. E nesse caso aí, o Flávio é que é o retardado da história. O PT tá agindo corretamente no pleito eleitoral. Ele quer o mais fraco. Ele que é o mais fraco e ele tá lá quietinho. Nem batendo, tá? A gente nem sabe de onde saíram essas acusações do Master e esses vazamentos. Talvez nem tenha sido o PT, tenha sido o próprio campo da direita ali rachado ali. Qualquer pessoa. A Michelle deu de... Michele, Zema, Nicolas, Valdemar mesmo. Sei lá, cara. Pode ser qualquer um. Ou pode ser o próprio PT também, é verdade. E outra coisa. Ô Chiquinho, olha só. Tu falou que o teu medo é que o Lula vai colocar mais 4... Tá, com todo respeito. O Flávio estando com a coleirinha do Valdemar no pescoço. Tu acha que quem que vai escolher os próximos ministros do STF? Tu acha que vai ser o Flávio? Vai ser o Ciro Nogueira, um deles já, né? Porra! Já queria ser, já vai ter a imunidade dele lá. Né? Não, era o Alcolumbre, né? Que eles estavam querendo botar. A questão é que não faz diferença, porque quem vai escolher os ministros do STF se o Lula ganhar, vai ser os próprios ministros. E quem vai escolher os ministros do STF se o Flávio ganhar, vai ser os próprios ministros. Não muda nada. Eles estão partindo do pressuposto que vão botar pessoas muito corretas lá pro Flávio Bolsonaro. Cara, é assim... Eles só estão errados, cara. Estão errados. Não é assim que funciona, cara. Meu Deus. Cara, isso aí é desesperador. E o Cestaro é desesperador, cara. Que o Cestaro, ele se emociona. Tipo, se tu dá o PT é ruim mesmo. Não, se tu começa a falar... vamos tirar o PT, os seus filhos, ele... Opa, eu tenho filhos. O teu filho. Vou falar o quê pro teu filho? Falar que o bolsonarismo entregou de volta o país. Cara, vamos ver que... Tem mais, né? Vamos ver. Da vitória do Lula. Você entendeu? Isso que eu tô falando, cara. Na guerra, você tem que ponderar. A gente discute isso até no direito penal. No direito penal, tem 5 pessoas na calçada e tem uma pessoa na outra. Você vai atropelar elas.
Você joga teu carro em cima de uma e em cima de 5. Eu sei. Numa sala de aula do direito penal, é esse tipo de discussão que a gente tem. Ah, que profunda discussão na aula de direito penal. Ó, vou jogar o carro em uma pessoa e não em 5. Ó, que gênio. Cara, Então, cara, é assim, eu tenho 2 filhos, cara. 2030, a gente discute tudo isso de novo. deixa pra tá. 2030. Não vai acontecer Tá nada. sei lá. certo, cara, tá certo. Vamos tirar o PT. Bota qualquer retardado lá, mas tira o PT. Cara, tipo assim, eu acho que esse cara é true believer. Ele não entendeu ainda É nada, é vagabundo. que a única... Sério? Esse aí é vagabundo. Cara, é porque, tipo assim... Então falando pra pessoa que concorda com esse cara. Você entende que o Flávio ser eleito ou o Lula ser eleito não muda nada, só vai literalmente mudar o partido. Porque as decisões vão ser a mesma, a gente pode notar isso. Se a gente pegar o governo Lula e o governo Bolsonaro, praticamente igual. Só que vai queimar de vez qualquer possibilidade da direita voltar nos próximos 4, 8 anos, talvez. Porque o governo do Flávio vai ser tão ruim, né? Porque não tem como ser nada de bom. Primeiro que ele não tem nenhum projeto, é a mesma coisa que tá falando aqui, não tem projeto algum. Ele vai executar o quê? Mandarem. Cara, vai fazer um governo ali, vai continuar tudo lá na mão do Ciro Nogueira, do Valdemar, né, Davi Alcolumbre, aquela turma lá do Norte e Nordeste lá que manda no país. E é isso aí, né? Qual é a esperança de mudar alguma coisa? Cara, é meio desesperador, digo. Esses caras não... Se bem que esse aqui é que tu falou, eu acho assim, o Alan dos Santos, esse cara, eles são realmente... O Santos é bandido, né? Meu Deus, aquilo lá é bandido pra caralho. Mas vamos lá. Fechou? Depois a gente faz mais aí, cara. Tenho que fazer bastante coisa aí. Beleza. Não, mas deu 1 hora e... O cliente chegando. Deu 1 hora...